Talvez a única coisa previsível no estilo de governo de Donald Trump seja que tudo parece ser imprevisível. Segundo alguns especialistas, esse comportamento é baseado em uma antiga estratégia política, a chamada teoria do louco. Eu sou Paula Damidoeta, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu explico em 4 pontos o que é essa estratégia e como esse jeito de governar está transformando a ordem mundial, com efeitos diretos, inclusive para o Brasil, como a gente viu com as tarifas sobre as exportações brasileiras que Trump anunciou e que pegaram o governo brasileiro de surpresa. Todo o empenho em rever essa questão. Primeiro porque ela é totalmente inadequada. E fica comigo até o final que eu vou explicar também os pontos fracos e as críticas a essa estratégia. Na política, a teoria do louco prevê que um líder mundial vai tentar convencer os seus adversários de que ele é capaz de basicamente qualquer coisa, e sem seguir as regras tradicionais da diplomacia. Mas, apesar do nome, o especialista com quem eu conversei explica que existe racionalidade por trás disso. Existe uma falsa narrativa, uma falsa abordagem de que a pessoa que usa a teoria do louco deve ser louca também. Mas isso é bastante equivocado. O James Boyce é um pesquisador e estuda a teoria do louco há 5 anos. O uso deliberado da teoria do louco só é feito por quem tem lógica, sanidade e é capaz de dizer de modo coerente: vou dissimular a loucura de modo deliberado, para um adversário ou mesmo um aliado, para conseguir algum acordo ao qual ele se opõe. Uma vantagem dessa estratégia, segundo analistas, seria deixar todo mundo sem saber o que esperar na hora de negociar, algo que tornaria muito mais difícil planejar ou antecipar ações e reações. Antes de entrar na política externa de Donald Trump, vamos entender as origens da teoria do louco. Para isso, a gente precisa voltar para a época da Guerra Fria, quando a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética mobilizava toda a geopolítica global. E tem alguns personagens importantes na nossa história. Existe uma abordagem acadêmica para a teoria do louco, desenvolvida por estudiosos da teoria dos jogos em Harvard. Por exemplo, Thomas Schelling, em seu livro A Estratégia do Conflito. Thomas Schelling é um vencedor do Nobel de Economia pelo estudo de como a teoria dos jogos pode influenciar conflitos e cooperação no mundo. E uma das pessoas que Schelling teria influenciado é Daniel Ellsberg, um analista econômico e militar que mais tarde ficaria conhecido por vazar os papéis do Pentágono, aquelas revelações sobre o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã. Uma biografia de Ellsberg detalha que em 1959 ele fez uma palestra intitulada O Uso Político da Loucura. Nessa palestra, Ellsberg argumentava que durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha se aproveitado de sua reputação de louco, errático e imprevisível para aumentar suas ambições e conquistas. O acadêmico James Boyce me explicou que essas ideias estudadas por Schelling e Ellsberg acabaram influenciando a política externa de 2 presidentes americanos durante a Guerra Fria, Dwight Eisenhower e Richard Nixon. Isso num período em que os Estados Unidos tinham como adversários não só os soviéticos, mas também a Coreia do Norte e o Vietnã. Alguns pesquisadores acreditam, por exemplo, que Eisenhower teria feito ameaças secretas de usar armas nucleares no território coreano caso a Guerra da Coreia não terminasse. Acredita-se que isso teria apressado o fim da Guerra da Coreia, mas é algo controverso. Tem gente que não acha que essa ameaça tenha sido feita, ou que mesmo se foi feita, tenha tido qualquer impacto. No entanto, dentro do círculo de Eisenhower, incluindo seu vice-presidente Richard Nixon, a percepção era de que esse episódio foi importante. Inclusive, isso teve prosseguimento na geração política seguinte, quando Richard Nixon virou presidente e tinha Henry Kissinger como conselheiro na época da Guerra do Vietnã. Historiadores dizem que Nixon tentava demonstrar para os adversários comunistas que seria capaz de qualquer coisa, inclusive de detonar bombas nucleares em território inimigo. Segundo o acadêmico Michael Dash, em plena negociação pelo fim da Guerra do Vietnã, Nixon teria dito a seu conselheiro de segurança nacional, Henry Kissinger, algo como, abre aspas, você deveria dizer aos negociadores norte-vietnamitas que Nixon é louco e você não sabe o que ele vai fazer. Então é melhor chegar a um acordo antes que as coisas fiquem realmente loucas. Fecha aspas. Um
ponto importante da teoria do louco, segundo James Boyce, é que a estratégia não costuma ser discutida de forma, digamos assim, oficial. Em nenhum momento você vai encontrar nos arquivos das presidências de Eisenhower e Nixon os dois falando especificamente: vamos usar a teoria do louco e fingir irracionalidade. Ou seja, para a estratégia funcionar, ela não poderia ser colocada no papel. A despeito disso, Nixon aprovava que Kissinger dissesse aos inimigos dos Estados Unidos que o presidente estava à beira da loucura. Só que quando você coloca isso por escrito, você prejudica toda a abordagem, porque faz os teus inimigos perceberem que é tudo uma farsa. Mas e no caso de Trump, como essa teoria se aplicaria? Bom, um exemplo apontado pelos especialistas é a pressão para que países europeus arquem com a própria defesa, sem que Trump garanta que dará apoio americano à União Europeia caso o continente seja alvo de uma agressão militar da Rússia, por exemplo. O James Boyce me explicou uma tática que Trump adotava repetidamente nos negócios. Em vez de pedir o que realmente quer a quem está do outro lado da mesa, ele pede muito mais. Segundo James Boyce, isso teria acontecido, por exemplo, nas negociações com os países europeus que integram a OTAN. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa passou a depender fortemente dos Estados Unidos para garantir a sua proteção militar. Mas Trump pressionou esses países e conseguiu que eles assumissem o compromisso de gastar 5% do produto interno bruto de cada um em defesa até o ano de 2035. Por exemplo, no caso da OTAN, Trump havia pedido que os países contribuíssem com um percentual muito mais alto do produto interno bruto. Simplesmente porque não queria que seus aliados pensassem que bastaria se comprometer com 2,5% do PIB. Então ele pede por uma porcentagem bem mais alta e repete essa estratégia em várias negociações. O objetivo seria fazer com que a outra parte envolvida oferecesse mais do que teria oferecido em outras circunstâncias. Você assusta as demais pessoas na negociação e as faz pensar: nossa, temos que inventar algo astronômico para superar isso. E nesse sentido, ele ganha. São vários os comentários e as medidas de Trump que não seguem a lógica tradicional da política externa. Desde sugerir que vai incorporar a Groenlândia e o Canadá ao território americano, até ter deixado no ar durante dias qual seria a sua resposta ao conflito recente entre Israel e Irã. No fim das contas, Trump acabou bombardeando instalações nucleares iranianas, algo que nenhum outro presidente americano tinha feito. E isso depois de ter prometido em campanha que tiraria os Estados Unidos do que ele próprio chama de guerras eternas no Oriente Médio. A teoria do louco é, como o governo Trump disse recentemente, uma ambiguidade estratégica intencional. É tentar convencer o adversário de que existe uma chance de você fazer algo que seria visto como irracional, fora das normas de comportamento aceitáveis nas relações internacionais. E com isso a gente chega na ameaça tarifária contra vários países com os quais Trump tem qualquer discordância, da China ao México, da União Europeia ao Brasil. Novamente, a Casa Branca reconheceu que está usando uma ambiguidade estratégica intencional, que é essa diplomacia coercitiva. Essa ideia de ser intencionalmente ambíguo e plantar uma semente de dúvida a respeito de qual vai ser o desfecho. Neste caso, para o Brasil. Na carta enviada ao presidente Lula, Trump justificou o aumento de tarifa dizendo que o Brasil adotaria barreiras comerciais elevadas contra os Estados Unidos, o que estaria desequilibrando o comércio entre os dois países. Mas o governo brasileiro refuta essa argumentação, já que a balança comercial tem sido favorável aos Estados Unidos. Com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. Na mesma carta, Trump também reclama do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe de Estado, e critica o que ele chama de ordens de censura secretas e ilegais às plataformas de mídia social dos Estados Unidos. Analistas dizem, portanto, que as motivações do presidente americano seriam, na verdade, mais políticas do que econômicas.
As tensões continuaram crescendo. No mesmo dia em que Alexandre de Moraes determinou que Jair Bolsonaro usasse tornozeleira eletrônica e ficasse proibido de acessar redes sociais, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que revogaria o visto americano do ministro e de outros integrantes do STF. Mais uma vez, James Boyce vê isso como uma resposta, entre aspas, inesperada e desproporcional dentro da estratégia da teoria do louco. James Boyce acha que o intuito de usar a imprevisibilidade é forçar países a negociarem em circunstâncias desfavoráveis. A ideia é que os países pensem: é melhor a gente negociar logo para não correr o risco de sermos penalizados com mais dureza. E que acham que quem negocia logo com Trump consegue acordos melhores. Em outro front, tem a relação entre Trump e Putin, que oscila entre afagos e pressões conforme as tensões geopolíticas. Os dois chegaram a negociar por telefone um acordo de paz na Ucrânia e chegaram até a discutir uma colaboração entre Estados Unidos e Rússia em projetos de mineração. Mas até agora, Putin não aceitou um cessar-fogo nos termos americanos. Recentemente, Trump endureceu o tom e ameaçou também impor tarifas sobre a Rússia caso Putin não definha a guerra na Ucrânia. We are very unhappy, I am, with Russia, but we'll discuss that maybe a different day. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. Só que até o momento em que eu gravo esse vídeo, Putin continua sem aceitar qualquer grande concessão na guerra da Ucrânia. O que nos leva à discussão final deste vídeo. Quais são os riscos e os limites em se aplicar a teoria do louco? Primeiro, vale lembrar que até hoje historiadores debatem se Eisenhower e Nixon de fato se beneficiaram dessa estratégia durante a Guerra Fria. Agora, no caso de Trump, o debate e essas ações terão um efeito desejado nos adversários. Vejamos o caso do Irã. Alguns analistas avaliam que o ataque americano às instalações nucleares iranianas em 22 de junho pode, no fim das contas, ter tornado o regime iraniano mais disposto a fabricar uma bomba atômica, o que seria o desfecho contrário do esperado pela política externa americana. Outro potencial problema apontado por analistas é de que os Estados Unidos deixem de ser vistos como um interlocutor e um parceiro comercial confiável, prejudicando a relação americana, inclusive com países aliados, e bagunçando toda a ordem econômica mundial. Para finalizar, uma questão crucial é: até onde Trump está mesmo disposto a ir? Esse é um grande limitador da teoria do louco. A limitação da teoria do louco é quando alguém te truca, desafia o teu blefe. Quando você ameaça fazer algo desproporcional e o adversário deixa de acreditar que você vai cumprir a ameaça. Existe um limite de quantas vezes você pode ameaçar sem cumprir, porque as pessoas param de te levar a sério. Bom, por hoje é só, mas dá uma olhada nos outros vídeos e reportagens que a gente tem sobre a política americana em bbcbrasil.com, no nosso canal no YouTube, nas redes sociais e no nosso canal no WhatsApp. Obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Mundo Hoje e ativar o sininho para receber as notícias em primeira mão.